notícias. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, disse em entrevista ao Canal Livre da Band News TV que o escândalo de corrupção do Mensalão foi a primeira grande fake news do Brasil. O petista, que na época era deputado, classificou a cassação do mandato em 2005 de injusta. Eu disse, até alguns me criticaram por dizer, até por justiça, acho que eu mereço voltar ao Congresso Nacional, porque eu fui cassado por ter sido chefe do Mensalão. O Roberto Jefferson foi cassado porque não provou que existia Mensalão. E o Supremo me absolveu de formação de quadrilha, como chefe. Basta ver quem é o Roberto Jefferson hoje, quem sou eu, para ver como aquilo foi a primeira grande fake news do Brasil, foi o Mensalão. Não o Caixa 2 na campanha eleitoral. Sim, a história que existiu o Mensalão e que eu era responsável. Bom, ainda durante essa entrevista ao canal da Band News TV, José Dirceu afirmou que a condenação a 7 anos e 11 meses de prisão teve razões políticas. Aquilo foi uma condenação política para me tirar da vida política-institucional do país por uma razão muito simples. Porque eu, pela minha experiência, por toda a participação que eu tive na vida política do país, certo? Eu era importante tanto para o governo como podia entrar na linha sucessória do presidente Lula. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo, você que é expert em Mensalão, José Dirceu, deixei essa para começar com você aí, muito boa noite. Vale lembrar aí que José Dirceu foi preso lá em 2013, ele mesmo, né, disse que foi um dos chefes do esquema do Mensalão e teve a pena perdoada em 2016 pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo, mas vou deixar para você contar os detalhes aí, porque você morava em Brasília e acompanhou de perto aí essa grande fake news, segundo aí José Dirceu, essa grande armação, né, Silvio? Não sei se eu fico feliz ou triste de lembrar tão bem dessa época. Paula, boa noite. Ana, querida, boa noite. Augusto, meu irmão, Pioto, boa noite para quem começa a semana conosco. Vamos começar desmentindo essa bobagem que o José Dirceu acabou de dizer. Porque ele disse, eu fui absolvido muito tempo depois do crime de formação de quadrilha. Mais ou menos. Vamos contar essa história direito. A ação penal 470, que é a ação penal do Mensalão, demorou muito tempo para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, a análise dos embargos. Lá na ponta estavam os embargos infringentes. O Mensalão é de 2005. Foi uma manhã de segunda-feira que o jornal Folha de São Paulo trouxe a manchete "Governo Lula pagava Mensalão", diz Jefferson, 6 de junho de 2005. O Mensalão só começa a ser julgado em 2012, são longas sessões do Supremo Tribunal Federal, e em 2014 há sim essa votação e esse 6-5 que o ex-ministro José Dirceu se refere. E aí ele é absolvido do crime de formação de quadrilha, junto com outros 7 réus. Todos aqueles bandoleiros do PT acabam absolvidos do crime de formação de quadrilha, o que faz com que eles não voltem para o regime fechado. Há progressão de pena a partir daí. Mas por que é que isso acontece? Porque nesse intervalo, os governos do PT, de Lula e, sobretudo, de Dilma Rousseff, porque nós estamos falando de fevereiro de 2014, a esse julgamento que eu me refiro agora, há uma troca de ministros. Você tem aposentadorias, você tem ministros que deram votos pesados no Mensalão, como Aires Brito, como César Peluso, que deixam a corte e dão lugar a, por exemplo, 2 ministros que revertem esse jogo, Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki. É por isso que você tem o 6-5. Logo em seguida, o então presidente da corte naquela época, que tinha sido relator do Mensalão, ministro Joaquim Barbosa, diz que foi formada uma maioria circunstancial naquela corte. Essa é a frase dele, eu me recordo como se fosse ontem. Uma maioria de circunstância foi formada aqui. E a partir de agora, coisas estranhas vão acontecer nesse Supremo Tribunal Federal. Muitas decisões serão revertidas. A esse grupo se soma Rosa Weber, que já estava lá, Carmen Lúcia, que já estava lá, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que é o grande articulador de tudo isso, porque é o revisor. Ele faz o papel de antagonista do Joaquim Barbosa. Portanto, ali se forma uma maioria. E, além do Joaquim Barbosa, uns que foram ali aos microfones, para dar duríssimas entrevistas sobre tudo aquilo que estava acontecendo, era o ministro Gilmar Mendes.
Veja como o tempo muda e as cabeças das pessoas e as atitudes também mudam. Sim, o mensalão existiu, o mensalão foi provado com saques na boca do caixa do Banco Rural em Brasília, do Banco BMG, foi compra de votos. Segundo o relator, ele cita com datas e valores, reforma da Previdência e lei de falências, só para citar 2 casos, compra de votos. E o Roberto Jefferson, ainda com um tom tanto quanto folclórico nas suas apresentações, nas suas falas, os depoimentos ao Conselho de Ética, que foram 2, a CPI dos Correios, que também foi mais de 1, ele dizia que esse dinheiro chegava em dinheiro vivo, em espécie, em malas, e eram trazidos pelo carequinha, chamado Marcos Valério, o operador do mensalão. E finalizo com mais uma data que trincou a imagem pura do PT. Dia 11 de agosto de 2005, depois de uma longa noite prestando depoimento à Polícia Federal em Salvador, o Duda Mendonça, o marqueteiro da primeira campanha do Lula, ele pega um avião e chega de surpresa na CPI dos Correios. 11 de agosto. E ali ele admite que ele recebeu 15 milhões de reais no exterior. A maior parte do dinheiro estava em offshore nas Bahamas. E ele e a sua então sócia contam como era o funcionamento da lavagem de dinheiro pelo Marcos Valério, pelas empresas do Marcos Valério. O Marcos Valério pagava o mensalão e José Dirceu decidia quem tinha que receber, quem não tinha que receber. José Dirceu foi o chefe do mensalão. Finalizo. Se ele não era o chefe do mensalão, nas palavras dos próprios ministros da corte naquela época, quem era o chefe dele? Bom, Ana, depois dessa retrospectiva sobre o mensalão aí muito bem exposta pelo Silvio,